Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Nesse momento vamos fazer uma oração de agradecimento. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração ou apenas digite o seu nome. Eu vou estar orando por você para que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Por gentileza, digita esta frase profética aqui nos comentários. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Você poderia repetir comigo esta frase com muita fé? Diz assim comigo: Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Amém? Oremos a Deus nesse instante. Espírito Santo, queremos te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer pelos livramentos. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Nos conceda um dia de muita paz, nos conceda um dia de vitória, um dia de milagres. Nos conceda, Senhor, um dia próspero, produtivo. Para a glória do Teu nome nós oramos e consagramos esse dia para o Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Eu quero ler uma palavra profética para o seu coração. A palavra está escrita em Jó, capítulo 8, verso 7. Eu quero ler esse mesmo texto em 3 versões da Bíblia diferentes. Nessa primeira versão, diz assim, Jó 8,7: O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Deus, ele vai fazer grandes coisas. E esse texto fala justamente sobre isso. Esse texto representa muito bem esse pensamento. Quem começa pequeno, batalha e luta, um dia vai ser grande. Perceba, Davi era pequeno, ele vence o gigante Golias, e o Davi, esquecido por todos, agora é lembrado por todos. O tempo se passa e o Davi, que estava no anonimato, escondido, esquecido, agora se torna rei em Israel. Ele se torna agora um governante, um rei. Agora Davi pode dar ordens, agora Davi pode gerenciar, trazer o comando. Agora Davi, ele tem o domínio como rei, o rei de Israel. Então perceba a diferença. Davi, antes de vencer Golias, era um jovem normal, comum, como todos os outros jovens. Quando ele vence o gigante, o tempo se passa e ele se torna rei em Israel. Ele começa pequeno e termina grande. Da mesma forma foi Jó. Jó, ele passou um momento difícil na vida dele e depois Deus deu a Jó tudo em dobro, o quanto ele antes possuía. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Para você que está começando pequeno, às vezes a pessoa coloca um pequeno comércio, uma pequena fábrica, coloca um pequeno negócio e vai começando aos poucos, poucas vendas,
Quando pensa que não, começa a multiplicar as vendas, a empresa começa a crescer. E aquela empresa que era pequena se torna uma grande empresa. Então perceba que na vida existem coisas que pode começar pequeno e se tornar grande. Então não podemos nos intimidar em começar pequeno. Porque tudo aquilo que hoje é grande, uma vez foi pequeno. Todo o empreendimento, todas as conquistas, começou pequeno, mas se tornou grande. E quem sabe os teus sonhos, os teus projetos que você tem no seu coração, aquilo que você quer realizar para você, aquilo que você quer realizar para os seus filhos, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, aquilo que você quer realizar para você, realizar para a sua família e todos que estão ao seu redor, pode parecer pequeno no começo, mas tenha certeza que Deus vai prosperar e vai tornar grande aquilo que começou pequeno. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. E eu quero ler esse mesmo texto em outra versão, que diz assim, Jó 8,7. E você verá que o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. Olha só que maravilha! Deus está falando através da palavra em nossos corações. E esse texto de Jó 8,7, e nessa versão está escrito assim, e você verá que o que tinha antes era pouco comparado com o que Deus lhe dará. Eu vou citar um outro exemplo bíblico, que é a multiplicação dos pães e peixes. Havia uma multidão faminta, precisando de alimento, e havia ali o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco. A multidão era grande e o alimento era pouco. Jesus pega, agradece pelo aquele pouco que estava nas mãos dele, 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele agradece aos céus, agradece a Deus, a Bíblia fala que acontece ali uma multiplicação. E aquilo que era pouco se tornou muito, e aquele muito alimentou toda aquela multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios para a glória de Deus. O pouco virou muito. Deus é especialista em pegar o pouco que temos e transformar em muito. Lembra da viúva? Só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o milagre aconteceu de maneira que se multiplicou de forma sobrenatural a farinha e o azeite daquela viúva. Ou seja, a Bíblia nos revela que o pouco se transforma em muito quando está nas mãos do Senhor. E esse mesmo texto, eu quero ler em outra tradução, diz assim, Jó 8,7. Olha só, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Ou seja, essas 3 traduções que eu li do mesmo texto, Jó 8,7, fala sobre a mesma coisa. As palavras são utilizadas de uma forma diferente, mas o sentido é o mesmo. O que Deus está dizendo, na primeira versão que nós lemos, diz assim, o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Na segunda tradução que nós lemos diz, e você verá que o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. E a terceira tradução nos diz, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Ou seja, essas 3 versões da Bíblia que nós lemos quer dizer a mesma coisa, só que as palavras são diferentes.
O que Deus está querendo falar nesse texto é o seguinte, que você pode começar pequeno, mas um dia você vai ser grande. Você pode ter pouco, mas um dia você vai ter muito, porque o Deus que multiplicou os pães e peixes é o mesmo Deus que está presente entre nós, e Ele vai multiplicar o teu pouco, Ele vai te fazer crescer, porque grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas. E se você crê e toma posse desta palavra, diga: grandes coisas Deus vai fazer na minha vida. Grandes coisas Deus vai fazer na minha vida, e começa hoje. Começa hoje as grandes coisas que o Senhor está dando início na minha história. Tome posse desta palavra de todo o coração, com toda a sua fé. E baseado nesta palavra, eu quero orar por você, interceder por sua vida. E nesta oração, eu quero pedir ao Pai Celestial, ao Deus vivo, que venha fortalecer a tua fé cada dia mais e mais. Que as bênçãos infinitas dos altos céus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, e na força desta fé, na força desta palavra que Deus nos entrega hoje, nós vamos orar e pedir para que o pouco vire muito, para o pequeno se tornar grande. Que o Senhor realize grandes coisas na tua vida, na tua família, e que grande seja o testemunho que muito em breve você vai contar para a glória de Deus. Amém? Coloca aí nos comentários o seu primeiro nome ou digita o seu pedido de oração, eu vou interceder por você. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra profética para que outras vidas também possam experimentar o poder de Deus na vida delas. Oremos a Deus nesse instante. Deus Todo-Poderoso, nós compreendemos na Tua palavra que o Senhor transforma o pouco em muito. O Senhor é poderoso para multiplicar. O Senhor transforma o pequeno em grande, porque é o Senhor que dá o crescimento. Eu quero apresentar aqueles que têm um projeto, aqueles que têm um sonho, aqueles que têm uma ideia, aqueles que desejam conquistar algo na vida e estão lutando para esta conquista. Aqueles que sempre estão orando e pedindo para o Senhor o milagre. Eu apresento a oração de todos, o pedido de oração de todos que me escutam nesta hora. E eu te peço humildemente, ó querido Deus, faz o milagre, realiza o impossível, concede a vitória, porque nós cremos que Tu és o Deus da multiplicação. Nós cremos que Tu és o Deus que torna o pequeno grande. O Senhor pega o menor e transforma em maior. Assim o Senhor fez com Davi, assim o Senhor fez com José, assim o Senhor fará na vida daqueles que me escutam neste momento. E eu te peço, ó Senhor, transforma o pouco em muito, prospera, multiplica, abençoa, e que grande seja o testemunho desta pessoa. Deus, no nome de Jesus nós oramos, e na força desta fé, na força desta palavra, nós tomamos posse de todas as bênçãos, de todas as maravilhas. Nós tomamos posse da Tua palavra em nossos corações, e que a Tua palavra se cumpra cada dia em nossos corações, em nossas vidas. Nós oramos, nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Compartilhe, é muito importante que esta oração você compartilhe para 7 pessoas ou mais, vai ser uma bênção na tua vida e na vida daqueles que vão receber esta oração. E lembre-se sempre, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus,
Que Deus te abençoe sempre.